de ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede. Canta se você tem sede de desse ti, Deus. ó meu Deus. Canta se você Minha suspira alma por Ele. suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco. Fortalece no Senhor. Com o teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem, ó vento impetuoso. Vem, Senhor, neste Vem lugar, neste nesta noite. lugar, fortalece o que é fraco. Com o teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Vem. Que essa noite, Senhor, ó Espírito, nós entregamos essa noite na mão daquela que pode cuidar de nós, daquela que nos apresenta um caminho a Ti. Entregamos nessa noite, Senhor, nas mãos da mais bonita, da mais singela, da mais obediente, da mais humilde de todas as mulheres, a nossa mãe, o nosso auxílio, a nossa rainha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero chamar agora o Moisés para vir aqui na frente. Hoje esse servo de Deus, filho amado, veio hoje aqui, graças a Deus. Para quem não sabe, Moisés, ano passado esteve aqui, ele teve um problema de saúde. Então eu quero que você reze hoje. Reze pela vida desse homem de Deus que tem se gastado pelo Evangelho, que tem se gastado pelo próprio Cristo. Senhor, eu te agradeço pela vida, Senhor, desse teu servo útil, desse teu servo obediente, Senhor, desse teu servo humilde, que veio de sua casa hoje, Senhor, por responsabilidade com o Evangelho, por compromisso com o Evangelho, de preparar o caminho do Senhor como São João Batista. Ó Senhor, te agradecemos pela vida dele. Que o Espírito Santo venha conduzir mais uma vez essa noite. Que o Espírito Santo conduza o Moisés nessa noite, como jamais antes, para que possamos provar do céu neste dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos assentar? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, povo lindo. Tá calor aí, não? Não, vocês acostumaram, né? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, maravilhoso, lindo. Glória a Deus. Cumprimenta quem está do seu lado, na esquerda, na direita. Diga, seja bem-vindo à nossa noite. Glória a Deus. Acredito que você já me conheça, mas é deselegante não apresentar, né? Então, meu nome é Moisés, eu moro a 65 quilômetros de Belo Horizonte, de Minas. Minha cidade tem 250 mil habitantes, é também uma diocese, nós temos bispo. E estamos ali a 1 hora de Belo Horizonte. Esse ano é meu jubileu de 25 anos como pregador. Eu estou celebrando, no meio da pandemia, uma história, né? Muitos países, quase 400 cidades do Brasil, já fui. Também sou autor de 7 livros. E há 23 anos atrás, Jesus me pediu para deixar tudo. E eu deixei e fundei a comunidade Filho de João Batista. A minha comunidade tem 4 casas e uma fazenda, como aqui, onde eu trabalho com dependentes químicos do sexo masculino. É uma clínica de recuperação, a nossa fazenda. Tenho 18 anos de casado, minhas gêmeas estão caminhando para 16. E a minha comunidade tem casais como eu e também tem celibatários rapazes e moças nesse carisma difícil de João Batista, de preparar a vinda do Senhor. Como a moça disse, ano passado nós tínhamos uma agenda e depois você vai entender por quê, no meio da pregação. Eu cheguei aqui morrendo e a Rosângela internou eu e devolveu eu doente, chorando para casa, dizendo, cuida dele aí que ele está morrendo. E acabou que eu não preguei, voltei para casa, mas hoje eu cheguei vivo, para a glória de Deus. Amém? Eu gostaria que você prestasse muito atenção no que eu vou falar. Talvez eu vou falar coisas para você que nenhum pregador dentro da pandemia te contou. Tá? Porque o tema desta noite é Paulo, que estava preso, e ele manda uma carta para Roma, no capítulo 8, Romanos 8. Quem está à frente da igreja de Roma nesse momento é Tito. Portanto, Paulo manda uma carta para Tito, dizendo que a tribulação e as lutas que eles estavam passando não faz nem cosquinha perto do tamanho da glória que vai chegar. Então, para a gente entender por que estamos sofrendo, o que está acontecendo hoje, para a gente mirar na glória que vai chegar, eu gostaria que a gente estudasse junto a Covid-19 que já teve dentro da Bíblia. Abre comigo, por favor, Levíticos capítulo 13. Terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico. Nós vamos entender o que aconteceu naquela pandemia e fazer um paralelo entre a pandemia atual para a gente entender o que está acontecendo aqui por cima de nós no mundo espiritual. Livro dos Levíticos, capítulo 13. Já pergunta para quem está do seu lado, cadê a Bíblia? Porque uma pessoa pelada e uma pessoa sem Bíblia, a vergonha é idêntica, né? Gente sem Bíblia e pelado é a mesma coisa. Levíticos 13, terceiro livro da Bíblia. Acharam? Levíticos 13, acharam? Nós vamos para o versículo 45. Levíticos 13, 45. Aquele que tiver sido declarado doente por afecção cutânea, ou seja, que estiver com feridas pelo corpo, andará esfarrapado, com o cabelo despenteado e com a barba coberta, ou seja, com máscara, gritando, impuro, impuro. E enquanto durar essa infecção, permanecerá impuro, viverá à parte e terá sua morada fora do acampamento. Qual que é o nome disso? Distanciamento social. Aquele que estiver com feridas na pele, não se aproxima de ninguém, tampa a barba com máscara e até passar o período da impureza, não durma no mesmo acampamento que as pessoas. Palavra do Senhor.
Beija a sua Bíblia, quem não tem Bíblia, não sei o que você vai beijar. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Nós estamos aqui entre o período dos reis e o período dos juízes. Nesse momento, quem é a autoridade máxima sobre a terra? O sacerdote. Quem é o vereador? É o sacerdote. Quem é o prefeito? É o sacerdote. Quem é o deputado? É o sacerdote. Quem é o governador? É o sacerdote. Quem é o presidente? É o sacerdote. Quem é o secretário de saúde? É o sacerdote. O sacerdote tem a lei na terra. Tudo aquilo que o sacerdote atesta, assina, carimba, é de fato. Porque depois desse período, no período dos juízes, é que vai começar a organizar a vida civil. Nesse momento, a vida civil não está organizada. E o sacerdote tem como base o quê? As leis que Deus ditou para Moisés. Então foi Deus que ditou como comportar com as doenças na Bíblia. E ele, como sacerdote, baseado naquilo que Deus ditou, que está no Êxodo, no Levítico e no Deuteronômio, ele atesta obedecendo a lei de Deus. Nesse momento aqui, o sacerdote está fazendo o papel do secretário nacional de saúde diante de uma pandemia que está acontecendo. Quem me ouve, diga amém. Fala para quem está do seu lado, presta atenção no que esse cara está falando, presta atenção. Aqui diz que está acontecendo uma pandemia que durou mais ou menos 3 anos. Quantos anos eu disse? O problema é que essa pandemia confundiu o sacerdote. Porque 2 doenças estavam agindo dentro da mesma pandemia. Então, algumas pessoas vinham com sintomas da primeira doença, está escutando, Rosa? E outras pessoas vinham com sintoma da segunda doença. Olha que lindo a lei de Deus. Quando as pessoas doentes se apresentarem até o sacerdote, primeira coisa que o sacerdote vai pedir, que essa pessoa se afaste por 7 dias. Se essa mancha na pele, daqui 7 dias, quando voltar até o sacerdote, evoluir para infecção cutânea, ou seja, pereba, caroço, é lepra. Perceba que não tem como testar aqui, não tem teste. Não é isso? Volta para casa, fica em casa, porque se você postar antes de 5 a 7 dias, pode dar falso positivo, falso negativo. Então, antes de 7 dias, ninguém pode fazer nada. É o que acontecia aqui. Então, volta para a tua casa com a sua mancha na pele. Se daqui 7 dias você voltar, e quem vai fazer o teste não é o laboratório, é o sacerdote. Se o sacerdote vê que a mancha virou ferida, é lepra. É ruim, mas é menos pior. Porque é a doença menos grave do que nós vamos tratar aqui. Se o sacerdote afastar por 7 dias, e quando 7 dias depois a pessoa voltar, a mancha evoluir para coceira no corpo, e aumentar, e for subindo dos pés do cabelo, então não é lepra. É um vírus maldito, contagioso, que do hebraico significa tsarat. Escreve T, mudo, com Z, 2A, A-T no final. Seria Tzaraat. Mas do hebraico é Tsarat. Diga para quem está do seu lado, Tsarat. Abra a boca, esbanja o seu hebraico aí, diga Tsarat. Fala para quem está do seu lado, Tsarat. Fala para quem está na sua frente, Tsarat. Fala para quem está atrás, Tsarat. Fala para quem está embaixo, Tsarat. Fala para quem está em cima, Tsarat. Se for Tsarat, afasta mais 7. 7 mais 7 deu? O período do contágio acabou. Só que nesses 14 dias vai ter que cobrir a barba. Qual que é o nome disso? Máscara. E não poderá dormir no acampamento. Terá que dormir fora. Qual que é o nome disso? Distanciamento social. Na Bíblia. Pode aplaudir? Na Bíblia. Deixa eu repetir. Tem gente que está com cara de testemunha de Jeová, eu tenho que repetir. Então, quem é a autoridade máxima na terra? O sacerdote. Está rolando uma pandemia que durou quantos anos? A nossa está chegando em 2, essa durou 3. Dentro dessa pandemia tinha 2 doenças confundindo o sacerdote. A primeira, chegou com mancha. Não temos como fazer nada. 7 dias, trancado. Vamos fazer teste de Covid? Não vai dar certo. Então, tem que voltar. 7 dias o sacerdote olhou, deu pereba.
é menos mal. Não é tsarate, não. É lepra. Lepra só pega se encostar. Não pega por cuspe. Não precisa de máscara. Você pode conversar e conviver, só não pode encostar. Não precisa de distanciamento. Menos pior, é lepra. Mas se afastou 7 dias, voltou com 7, evoluiu para coceira, febre, dor no corpo, e as manchas estão indo para o pé dos cabelos, é grave. É tsarate. Se é tsarate, tampa a sua barba, vai dormir longe, até esperar mais 7 dias, que é o final do contágio. Portanto, separando os casos de lepra, diga aleluia, sobraram os casos de Covid-19. O nome dessa Covid-19 é tsarate. Mais uma vez, esbanja aí o seu hebraico. Diga comigo, tsarate. Ok. Não interessa nesse momento a origem do tsarate. Às vezes a gente faz leitura errada dos fatos. E o que mais me deixou triste é um monte de gente burra na internet, conversando fiado no meio da pandemia, sem saber bulufas nenhum do que está falando. Eu estudo Bíblia há 25 anos, eu já li a Bíblia inteira 7 vezes, eu conheço doutrina católica, não sou maluco, estou numa região de teologia da libertação, sou extremamente respeitado pelo clero, pelos bispos, por causa da minha coerência católica. Não interessa aqui se a tsarate veio da China, não interessa aqui se tsarate tem comunismo, não interessa aqui se tsarate é uma arma biológica, não interessa. O que interessa aqui é que o sacerdote sabia que enquanto está tendo tsarate na terra, significa que o mundo espiritual negativo está trabalhando dentro da pandemia. E não é o tsarate, é o mundo espiritual sendo oportunista na pandemia de tsarate para provocar 2 tipos de coisa. Estou te dando aqui uma aula de hebraico. No hebraico, se tem tsarate na terra, 2 coisas no mundo espiritual vão acontecer. Diga comigo, desgraça e prostração. Fala para quem está na esquerda e na direita, desgraça e prostração. Fala para quem está do outro lado, fala. Não, se não abrir a boca, eu vou parar de pregar agora, que eu saí 5 horas da manhã de casa, cheguei aqui agora. Nem a boca você não vai abrir, sacode quem está do seu lado e fala desgraça e prostração. Está escutando, meu irmão? Volta a repetir, Rosa. O problema não é a doença, é o mundo espiritual agindo enquanto a doença se instala. Perceba que esse vírus é invisível, o tsarate. Ninguém sabe o que fazer com ele, não tem vacina para ele. Mas o problema não é o vírus, porque tsarate, alguns vão morrer, outros não é o problema. O problema é que espiritualmente, o que diz o sacerdote é, se você estudar o capítulo 13, é lindo, não dá para eu ler porque é grande, nem Bíblia você não trouxe também, mas aqui, se a gente parar para estudar, você vai ver que fera. Enquanto está tendo Covid-19 na terra, o mundo espiritual está nebuloso, produzindo em tempos de tsarate, diga aleluia, desgraça e prostração. Até agora você viu que tudo já bateu com Covid? Então vamos estudar as 2 palavras que acontecem durante uma tsarate. Ao contrário de todo mundo pensa, desgraça não é um palavrão. E é interessante porque a minha família é uma família de roça. A minha mãe morreu há 5 anos, nunca leu, nunca escreveu, minha mãe era analfabeta. Meu pai estudou até 4ª série de grupo, naquela época andava 9 léguas de cavalo. Se eu falasse assim, ai desgraça, nossa, minha mãe socava uma porrada na boca da gente que arrancava sangue, falava, é o nome desse negócio na boca, você fica invocando, né? Pô, falava desgraça pelada, parecia que era um demônio. A mulher de Lúcifer é a desgraça pelada, não é? Então, é por isso que o demônio está agindo na sua casa, você está invocando a desgraça pelada. Vocês já escutaram isso, não já? Então deixa eu te explicar. Quem está na graça é um agraciado. Quem está fora da graça é um desagraciado. Mas essa palavra na origem não tem tradução, nem no latim e nem no português, desagraciado. Então a origem correta é desgraçado. Então quem não está na graça, debaixo da graça, está fora dela. Desgraça, fora da graça.
Então, desgraça não é uma pessoa, não é um demônio, não é a mulher do capeta. Desgraça é alguém que saiu da graça, mas já esteve, porque ele estava agraciado e agora se tornou um desgraçado. Portanto, qual é a primeira coisa que o mundo espiritual faz em tempos de tsarates? Tirar as pessoas da graça. Nós podemos elencar aqui muitas coisas. Por exemplo, 2 anos de pandemia, índice de violência contra a mulher quadriplicou. Pancadaria, porrada. Saiu da graça. Isso é uma desgraça. Separação de casais. Isso é uma desgraça. O que mais que é uma desgraça? Prostituição. Eu estava lendo esses dias, aumentou assustadoramente as estatísticas de assinatura de canais adultos, pornografia. Aumentou assustadoramente nesses tempos de fica em casa, pedofilia. Vício em séries de Netflix, celular. Crianças perdidas, incorrigíveis, porque antes você socava na escola, socava na casa da avó, agora não pode ir para a casa da avó, não pode ir para a escola. Aí as mães deram por conta de perceber que tem filhos mal educados dentro de casa, que estavam soltos, meninos de 7 anos que estão mandando no pai, que estão mandando na mãe, que não querem saber de nada. Isso é uma desgraça. Eu trabalho com dependente químico há 20 anos. O índice de alcoolismo na pandemia aumentou 102%, diz a estatística da FEBRAC, a Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas. Principalmente idosos acima de 60 anos. Não pode sair de casa, tem 1 ano que não sai de casa, não pode ver neto. O que é que fazia? Bebiam em casa. Portanto, essa desgraça produziu uma desordem grande, inclusive no suicídio. O Brasil estava em 17º, 17 no ranking de suicídio do mundo. Subiu para o 3º. Hoje, quarta. No mundo, suicida uma pessoa a cada 47 segundos. Multiplica isso. A cada 1 minuto, suicida uma pessoa no mundo. No Brasil, é uma pessoa a cada 45 minutos. Então, é 1 por hora. No mundo, é 1 por minuto. E aqui no Brasil é 1 por hora. Portanto, eu levantei 5 da manhã. Quando chegar 5 da manhã dessa madrugada, 24 pessoas suicidaram no Brasil. De quando eu saí de Minas até quando eu amanheci na chácara da Teófora. O índice de suicídio está assustador. Qual que é o nome disso? É uma desgraça, que não tem nada a ver com a tsarate. Não é a Covid que está pondo as pessoas para suicidar. É a ação maligna dentro da pandemia, provocando a desgraça, fazer com que as pessoas abandonem os princípios, abandonem os valores, abandonem a fé, que elas neguem Jesus Cristo, que elas esqueçam dos seus ideais, de tudo aquilo que pregaram, que cantaram, e vai jogando as pessoas numa ação maligna para tirá-los da graça. Quem me ouve, diga amém. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou não está entendendo? Pergunta para quem está do outro lado, você está entendendo ou não está entendendo? Então nós acabamos de chegar a uma conclusão terrível. 70% da população cristã, no meio da tsarate, caiu na apostasia. E caiu na apostasia mesmo. E o que é apostasia? Alguém que estava na graça passou a viver na desgraça. Alguém que caminhava com Jesus deixa de caminhar com Jesus. O nome técnico disso é Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 675, é apostasia. Apostasia é alguém que teve fé e não tem mais. É alguém que orava e não ora mais. É alguém que tinha ardor e não tem mais. Isso é uma desgraça tremenda. Tanto é que quando começou esse processo de não volta à igreja, os bancos ficaram cheios, as feiras também, os shoppings também. O único lugar que estava e continua vazio é a igreja. Eu estou muito feliz de você estar aqui, aleluia. Mas essa quantidade de gente é vergonhoso para a nossa fé. Numa cidade de 130 mil habitantes, onde é que estão as outras pessoas? Não, o povo ainda está com medo do vírus. É o nariz que está com medo do vírus, porque o único lugar que tem segurança é na igreja. Na igreja tem protocolo na porta, na igreja tem revolvinho de temperatura. Em aeroporto não tem revolvinho de temperatura. Hoje eu apertei 3 álcool em gel em 2 aeroportos diferentes, nenhum deles tinha álcool. Nas igrejas tem álcool na entrada, tem álcool na saída. Entre uma missa e outra higieniza. O lugar mais seguro do Brasil é dentro da igreja. Pode aplaudir
aplaudir. É dentro daí, pode aplaudir. Aí você vai dizer que as pessoas não voltaram para a igreja porque estão com medo, que estão com medo? Pessoas que foram ministros da Eucaristia a vida inteira continuam indo no banco, continuam pegando auxílio, continuam fazendo mercado, mas ainda não querem voltar a ser ministra, porque ainda não é a hora de voltar. Morreu. O nome disso é desgraça. Então as pessoas sairão da graça, esquecerão de tudo que viveram. E essa é uma obra terrível da Tsarat. E eu já quero profetizar e te dizer que nessa noite precisa haver uma grande libertação na nossa mente. Diga aleluia. Enquanto eu orava e o Senhor mostrava a Rosângela um grande espírito de confusão agindo na nossa mente, agindo ao nosso derredor, para nos deixar fora da graça de Deus. Isso é demoníaco. Veja bem, não é o pacote da Covid, não é a Tsarat. É um oportunismo satânico pairando nebuloso negativamente no ar, enquanto as pessoas estavam com Tsarat. Veja, não é a Tsarat que veio trazer isso. Significa que nesses tempos de pandemia, o mundo espiritual está contra nós e vai jogar as pessoas na desgraça. Portanto, gente que cantava que Jesus é o Senhor, não canta mais, porque não quer voltar a cantar. Muitos pregadores caíram em adultério, eu conheço muitos. Coordenadores de cidades que eu fui renunciaram os seus cargos. Coordenadores de diocese abandonaram os seus cargos. Eu preguei em cidade que tem 17 grupos de oração, 10 fecharam na pandemia. Já podem abrir, mas acabaram, faliram, decretaram falência. Então sobraram 7, desses 7 o padre está mandando juntar um com o outro, porque é tão pouca gente que vai ter que juntar 2 grupos para fazer 30 pessoas. Então, se já era difícil evangelizar antes da pandemia, o que é que nós vamos fazer agora? Os grupos acabaram, os profetas se arrefeceram, as pessoas não querem mais saber da igreja, acostumaram com a missa online, e o Papa Francisco já tinha dito isso lá no ano passado, em agosto, que a igreja católica não é virtual, ela é presencial, que não dá para ficar vivendo de live, não dá para ficar escondendo atrás de tela de celular, que era para voltar para a igreja. O preceito agora precisa ser cumprido de novo. Missa online, comunhão por Canção Nova, por Pai Eterno, por Aparecida do Norte, não substitui mais missa presencial desde o ano passado. E nós começamos a sair da graça. Gente voltou a comungar sem confessar, começou a ir na missa meio de semana para não ter que ir domingo porque era mais vazio. Gente, nós saímos literalmente da graça. Os nossos encontros não enchem, as nossas paróquias estão vazias, muitos sacerdotes estão com depressão. Talvez a maior morte que houve na Covid não foram as pessoas que morreram de vírus, foi a multidão de gente que abandonou a fé, que não vai mais voltar. Eu não consigo visualizar a reunião de pastoral, eu não consigo mais visualizar encontro de casar, não consigo. A situação está caótica. O que é que aconteceu na pandemia de Tsarat aqui na Bíblia? A desgraça. As pessoas saíram do manto da graça e se afastaram de Jesus, abandonaram o primeiro amor e caíram num pecado terrível chamado apostasia. Quem me ouve, diga amém. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou você não está entendendo? Bate no seu peito e diga, eu estou entendendo, Moisés. Não é a Covid. É Satanás agindo dentro da pandemia. Para provocar desgraça. Para me tirar da graça. Para me jogar no pecado. Para me jogar no pecado mortal. Para destruir a minha fé. E nessa noite eu serei liberto, em nome de Jesus, desse espírito de confusão, desse espírito de opressão, que estava agindo dentro da minha mente, para me levar para a desgraça. Eu renuncio isso agora, em nome de Jesus. Hoje eu vou nascer de novo. Pode aplaudir, hoje eu vou nascer de novo. Eu vou, pode aplaudir, pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado, levanta, meu filho. O que eu estou falando é novidade para você? Não. Um padre me ligar chorando, dizendo, Moisés, eu contratei um moço da viola para tocar em todas as missas da minha paróquia. Porque os músicos da minha paróquia não querem voltar a tocar. Antes da pandemia, Jesus, nesse nome há poder. E agora na pandemia, a Covid tem poder.
A Covid é poderosa, sua glória... Não é isso? Trocaram. Jesus não é mais... Agora eu quero ver esse bando de filho da mãe voltar depois da pandemia e ter coragem de dizer que Jesus é o Senhor, porque na pandemia se esconderam. O nome disso é desgraça. Pessoas interromperam o processo vocacional em comunidade, porque estava em pandemia, era melhor parar. O que tem a ver discernimento vocacional com pandemia? Eu não consegui entender até hoje. Pessoas largaram o seminário durante a pandemia, porque não era hora de pensar em separo, não, tinha que resolver outras coisas. Vão esperar a pandemia passar para retomar. Eu não entendi o que tem a ver vocação sacerdotal com pandemia. Também não consegui. Fala para quem está do seu lado, vê se você me explica, porque eu não consigo entender. Eu não consigo. Eu peguei muito padre na goela do leão para largar o sacerdócio. Muito. Peguei muito servo na garganta, já sendo engolido, só com as perninhas para fora. Porque não conseguiram fazer leitura. Que enquanto a televisão e a mídia só falava de Covid, de tsarate, o demônio trabalhando para levar as pessoas a uma vida de... Portanto, nós não temos gente orando mais, nós não temos mais servos, nossos soldados estão machucados, as pessoas estão abaladas. Existem algumas coisas que acabaram pegando nessa pandemia que vai ser um problema. Uma delas é marketing e mundo digital. É claro que as pascons ajudaram muito, as lives ajudaram muito, mas essa moda já passou. Aí ficou um monte de coachzinho por aí, de gente agora que não tem igreja, de gente que só participa de missa agora pela internet, não comunga mais. Acho que assistir na missa do Frei Gilson lá em São Paulo está tudo resolvido. Não precisa confessar, não precisa mais comungar, não precisa, não é? Isso é um mal terrível para a nossa fé. Quem me ouve, diga amém. Segunda coisa que acontece na tsarate. A primeira é desgraça, correto? Abaixa um pouquinho, pode abaixar um pouquinho. A segunda é prostração. Diga comigo, prostração. Fala para quem está do seu lado, prostração. Fala para quem está na esquerda e na direita, prostração. Prostração. Alguém sabe me dizer o que é prostração? É o que eu acabei de ver. Você não abre nem a boca. Já não vibra, não queima, o olho não arde, já não ajoelha, já não aplaude, já não traz Bíblia, já não ora, já não tem vontade, o peito não queima, o coração não pupila, não dispara, não tem brilho nos olhos. É prostração. As estatísticas dizem que antes da pandemia o Brasil tinha 6,7% das pessoas com depressão. 6,7%. Quando começou a pandemia subiu para 12,9%. E agora chegamos a 23%. Eu vou repetir. Diga comigo, 6,7%. Que chegou em 12,9%. Que chegou a 23%. Deixa eu ensinar você a fazer conta. Numa cidade de 100 mil habitantes, 23 mil estão com depressão. Numa cidade de 1 milhão de habitantes, por exemplo, Goiânia, 230 mil estão com depressão. A estatística contabiliza quem toma remédio, quem pede ajuda, quem consultou. E quem acha que depressão é frescura, não entra. E quem está tentando se virar sozinho porque tem vergonha de pedir ajuda, também não entra. É muito mais do que 23% da população. Nós estamos com 1/4 da população brasileira doente. Transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, síndrome de burnout, que agora virou moda. Né? Se eu e a Rosa chegarmos no psiquiatra amanhã e contarmos a nossa vida, camisa de força em nós. Se eu chegar no psiquiatra amanhã, 10 horas, vou marcar uma consulta. Eu tenho dor de cabeça todo dia, tem dia que eu não quero ver ninguém, eu tenho pesadelo, eu acordo com falta de ar, parece que alguém está tentando me enforcar, eu sinto insônia, eu sinto dor no corpo inteiro, eu estou chateado, eu estou cri-cri, eu não estou mais aguentando ver gente. Ele vai dizer, eu vou te afastar, você não pode mais pregar, você não pode ver gente, você é violento, você é perigoso, eu vou te dar Rivotril, Aldol, Tegretol, carbamazepina, 3 injeções por dia, camisa de força. Por quê?
Porque se eu contar a minha vida hoje, a sentença é de prostração. Então as pessoas perderam a graça de sorrir. Algumas coisas que não entendem na minha cabeça, porque a vida inteira a gente foi para o Seco de Jericó e falava: Senhor, Senhor, põe teus anjos lá em casa. Quando mandou ficar em casa, a gente falou: eu não aguento mais ficar em casa, parece um presídio, eu estou preso na minha... Você que pediu Deus bênção sobre a casa, começou a amaldiçoar a própria casa, chamando sua casa de cadeia, de casa de ladrões. Você que a vida inteira pediu a Deus para resgatar seu casamento, e na oportunidade teve, diz que não aguentava mais ter marido e esposa dentro de casa, que estava rezando para arrumar um serviço, para sumir uns 5 dias, para você respirar. Gente, homens e mulheres de Deus precisam aprender a fazer leitura espiritual, diga aleluia. Tem que aprender a fazer leitura espiritual. No meio do tsarate temos que aprender a fazer leitura espiritual. Nós começamos a amaldiçoar os filhos, porque não aguentava mais aula online, não aguentava mais mandar, não poder mandar para a casa da avó. Começamos a amaldiçoar a nossa casa, Deus nos abençoou com a nossa casa, e a gente começou a chamar a casa de presídio. Não aguento mais essa casa, eu não quero ficar em casa, eu quero sair de casa. Você amaldiçoou a sua casa. Que prostração é essa? Enquanto Deus estava dando para você a oportunidade de orar na sua casa, de orar na madrugada, de fazer Seco de Jericó na sua casa, as igrejas estavam fechadas, era para você restaurar a sua casa, clamar a sua casa, mas aí você prostrou e começou Netflix, televisão, Sky, celular, Instagram, e aí o diabo é sujo, no meio disso lança um TikTok, e todo mundo agora, a velharada do Rosário agora é TikTok, e a juventude é TikTok, a gente não reza um terço, mas é TikTok, e vai consumindo, e vai consumindo, e vai consumindo. Que desgraça é essa? Fala para quem está do seu lado, é prostração. Sim. É tibieza, é frieza, é melancolia, é sensível. Pode falar mais nada, está todo mundo podre. Acabei de receber uma mensagem ali agora. Fui pregar num lugar, a mulher sentou na frente, atendeu o celular no meio da minha pregação, saiu falando. Falei: ô, você vai atender o celular? Mandou uma mensagem escrachando que não vai mais voltar na igreja, porque eu não sou humilde, porque eu sou um demônio. Pode falar mais nada. Todo mundo tem que engolir quem atende o celular na pregação, tem que engolir quem não ajoelha, tem que engolir quem comunga irregular. Todo mundo está prostrado, se arrastando. O sentimento que eu tenho, olhando para esse Brasil nesses 2 anos de pandemia, que parece aqueles filmes de zumbi, onde as pessoas estão mortas pela rua, não conseguem olhar nos olhos, não tem brilho no olhar. Primeiro, tira da graça, é a desgraça. E segundo, produz prostração. É isso que Levíticos 13 disse, que acontece em tempos de pandemia, que hoje é Covid-19, e naquela época era tsarate. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você não está entendendo? A minha pergunta é: o que nós vamos fazer? A minha pergunta para você é: o que nós vamos fazer? E eu quero sugerir que nessa noite a gente comece libertando você. Diga aleluia. Fala aleluia sem eu perguntar. Deixa eu repetir. Vê se você esboça uma reação aí. Peraí. Nós vamos começar essa noite restaurando você primeiro. Sim. Você vai ter que sair daqui diferente do jeito que entrou. Vai ter que sair. Hoje é uma noite de avivamento, de libertação para nós. Pode aplaudir. Deixa eu te contar mais um pouco então. No mês de março do ano passado, eu tinha ido pregar nos Estados Unidos. Quando eu pousei de avião lá, explodiu a pandemia lá. O pessoal falou: vai embora, que você vai ficar preso aqui. Já está trancando os aeroportos, não tem o que fazer, vai embora. Cancelou 15 dias de agenda, não fiz nenhuma pregação. Fiquei 2 dias trancado numa casa, tentando achar voo de volta para não ficar preso nos Estados Unidos. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, já foi difícil, porque de São Paulo para Belo Horizonte já tinha mais de 20 voos cancelados. Passei o dia inteiro em Campinas tentando achar um voo para voltar para Minas, porque era 14 e 15 de março, a pandemia tinha explodido no Brasil a todo vapor. As igrejas fecharam naquela semana, do 15 de março. Abril, maio, junho, julho. 4 meses e meio. A minha diocese começou a voltar em agosto. 4 meses e meio, 5.
as igrejas do mundo inteiro, inclusive Vaticano, foram fechadas. Todo mundo foi para a internet e eu fiquei feliz. Falei, agora Jesus vai voltar. Está rolando pandemia. Até quem não era de Deus só fala de Deus agora. Vamos orar. Deus está conosco. Manda pombinha para lá. A pombinha voltava. A pombinha ia. A pombinha voltava. Falei, agora o Espírito Santo vai. Passou 2 meses e eu entendi que não era temor de Deus. Era medo da morte. Passou o medo da morte, começou hashtag queremos trabalhar. Nós queremos dinheiro, senão nós vamos quebrar. Todo mundo abandonou as lives. E aí eu percebi que a situação estava ficando mais caótica do que nós estamos falando hoje, no ano passado. Então deu mais ou menos mês de junho, perto da festa dos Sagrados Corações, 17, 18 de junho ali. Eu fui orar e eu falei, Senhor, o meu coração está muito incomodado. Eu tenho medo que se essa pandemia passar hoje, a gente destruiu nossas paróquias. E quando eu orei, o Senhor me deu a palavra de Mateus capítulo 10, que diz assim, não tenhais medo daquilo que mata o corpo, mas não pode matar a alma, porque senão vai matar a alma e vai matar o corpo também. Achei que eu estava ficando doido, embora a palavra foi muito clara. Quando o dia amanheceu, a liturgia, pela missa na TV, estava tudo parado, era essa. Diga comigo, não tenhais medo daquilo que mata o corpo. Abre aspas, Covid, tsarade, fecha aspas. Mas tenhais medo daquilo que não pode matar a alma. Porque se matar a alma, vai matar o corpo também. O que é que Jesus estava falando? Que estava todo mundo preocupado com a morte de Covid e esqueceram da morte espiritual. Diga comigo de novo, não tenhais medo daquilo que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Naquele momento o Senhor me dizia, Moisés, agora eu fiquei preocupado. Enquanto está todo mundo preocupado em não morrer de Covid, bilhões de pessoas vão morrer de outra coisa que não é Covid. Elas vão morrer de desgraça e prostração. Aqui eu já quero que você entenda, acho que eu me dei bem aqui. Eu já quero que você entenda um pouquinho de doutrina católica. Gente, nós não temos problema com a morte. Se você tem, você está com algum problema. Fala para quem está do seu lado da igreja católica, não tem problema com a morte. Tem gente que nem falou para quem está do lado. Você está tão prostrado que você não abre nem a boca. Mas fala para quem está do seu lado, a igreja católica não tem problema com a morte. Aliás, há 2000 anos, toda quarta-feira de cinza, a igreja mete cinza na sua cabeça e joga na sua cara que você vai morrer. Sim. Tu és pó, e ao pó você vai voltar. Então convertei-vos e crede no evangelho. Resumindo, nessa quaresma medita que tu vai morrer. Fala para quem está do seu lado, você vai morrer, filho. Jesus falou isso lá na morte de Lázaro, na casa de Marta e Maria. Jesus disse, e quem crê em mim não morre jamais. Jesus venceu a morte, mudou o sentido da morte. A morte para nós não é fracasso, nem derrota, nem miséria. Por isso que Francisco de Assis chamava a morte de irmã morte. São João da Cruz diz que a morte é o beijo de Deus. Uau! É bonita, né? A gente começa a cantar, concedei os convívios dos eleitos. Tem que morrer. Para conviver com os eleitos tem que morrer. Eu sonho o céu a todo instante. Fala para quem está do seu lado, tem que morrer. A igreja não tem problema com a morte, gente.
Os santos morriam cedo, desejavam a morte. Alguns até meio responsáveis, não se cuidavam, não faziam exame. Morria cedo, morria doente. Escondia que estavam doentes para não ser proibido de ir para a missa. Santa Teresinha escondia a febre, porque ela não queria ficar sem a missa. Padre Pio ardia de febre com 50 graus. E alguém falava, é saudade do amado. Que medo é esse de morrer que bateu em todo mundo, meu Deus? Não, me explica isso. Pergunta para quem está, me explica isso aí, me explica. Me explica. Se a Bíblia diz que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, dono do ouro e da prata, a Bíblia diz que um dia para Ele são como 1000 anos, 1000 anos são como um só, que Ele controla a terra inteira com o esplendor dos seus olhos, que é Ele que tira a vida, é Ele que faz viver. O salmista diz que a vida do ser humano na terra é como um sopro. Acabou. O dia de ontem não existe mais, o dia de amanhã não existe ainda. Qual é o dia da última vida nossa? É hoje. Hoje, quarta-feira, até meia-noite. Ou Jesus volta ou a gente morre. E se não for essa noite, amanhã de novo. Pode ser amanhã, quinta-feira. Ou a gente morre, ou ele volta. A fé católica, apostólica, romana é essa. Nós vivemos todo dia como se fosse o último, amém? Fala para quem está do seu lado, e por que você ficou com medo de morrer na pandemia? Então eu vou repetir de novo, olha lá. Não tenhais medo daquilo que mata o corpo. Por quê, gente? Porque nós não temos problema com a morte, não. Quando chegar a sua hora de completar a carreira, acabou. Essas pessoas que morreram, morreriam de outras coisas se não tivesse pandemia. Porque completou a carreira. Isso é fé católica. Mas tenhais medo daquilo que mata a alma. Agora, se morreu 620 mil pessoas de Covid, multiplica isso por 1 bilhão. É o número de pessoas que morreram na alma, desgraça e prostração. Não morreram de Covid, mas estão mortas. Eu acho que era mais digno morrer de Covid, porque o Papa Francisco deu indulgência plenária para quem morresse de Covid. Mas não tem indulgência plenária para quem morreu na alma e para quem caiu na desgraça e na prostração. Não morreu de Covid, mas está morto. É menos vergonhoso morrer de Covid. É isso que Satanás fez em 2 anos de pandemia. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo o que ele está falando ou não? Aí eu reuni a minha família em julho do ano passado e falei, gente, se eu vou morrer de Covid, eu não sei, mas eu vou para a estrada. Minhas filhas choraram, minha esposa também, falou, você vai para a estrada fazer o quê? Eu falei, as igrejas estão abrindo semana que vem. Eu vou ligar para cada um dos padres que eu conheço, vou me oferecer para ficar 1 semana nas paróquias. Porque eu quero trazer as pessoas de volta para a missa. Aí eu ligava, o padre parava de chorar e falou, meu filho, está vindo 4 pessoas na igreja, pode ir 40, está indo 4. E na live 6. Mas eu posso ficar na sua paróquia? Mas você vai fazer o que aqui? Falei, eu prego para o senhor, o senhor celebra para mim, estamos juntos. Gente nas paróquias que podia 40, preenchia as 40 e ficava 300 na lista de espera. Por quê? Porque Moisés Rocha está pregando nas igrejas. E aí eu ficava 7 dias fora, 1 em casa, 7 fora, 1 em casa, 7 fora, 1 em casa, 7 fora, 1 em casa. Comecei a fazer isso em julho e cheguei aqui em dezembro infartando. Porque eu rodava 700 quilômetros por semana, fazia 14 pregações por semana, enchendo as igrejas de gente e fazendo essa pregação. Levanta, levanta, vamos voltar para a missa, vamos voltar para a igreja. A pandemia não está acabando, mas a nossa fé está morrendo. Gente, não precisa ter medo de morrer de Covid. Vamos cumprir os protocolos, vamos fazer tudo certo, mas vamos voltar, vamos voltar. É tempo de libertação, o Jesus está voltando. E papai, e o povo, gente, libertação, gente gritando. Por quê? Porque acontecia ali um divisor de águas. Parece que as escamas caíam dos olhos das pessoas e elas começaram a enxergar. Nossa, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Gente, eu fiquei, você vai me entender, né? Eu fiquei muito orgulhoso de mim. Porque eu conheço todo mundo. Eu estou há 25 anos na estrada, mas eu fui o primeiro pregador que se levantou e começou a desbravar missão. Eu salvei muito padre, salvei muito líder, muito coordenador. Foi chato? Foi chato. Você dormia na casa das pessoas, elas tinham medo até de cumprimentar. Porque no início do ano passado não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, que dá para conviver de máscara e tudo, mas não precisa achar que olhar para a pessoa já passa mal. Então as pessoas punham comida na porta e dava 3 toques e corria. Aí eu abria a porta e pegava a minha janta.
Teve paróquia que o padre não deixou eu tirar máscara. Vocês aí, eu aqui, ó, no presbitério, e eu tinha que fregar assim, ó, e eu sou alérgico, eu tenho rinite, meu nariz entupia, e eu suava. E o padre falava, não, é protocolo. E eu fui, fazendo 30 pregações por mês, de julho a dezembro. Cheguei aqui no final do ano passando mal, mas eu estou orgulhoso no sentido de que eu não me calei. Eu me levantei na pandemia, eu me levantei. Fala para quem está do seu lado, essa tsarate não pode matar você. Abre a sua boca, fala para quem está do outro lado, essa tsarate não pode matar você. Não pode. O ano virou. Saí daqui passando mal, com suspeita de infarto. Não consegui pregar, fui embora choroso. Muito choroso. Em 25 anos, nunca deu bolo em ninguém. Eu já preguei operado, já preguei com catéter, cirurgiado, com sonda. Nunca na minha vida eu cancelei uma pregação. Eu saí daqui dando um prejuízo. E o ano começou, rasgando de novo. Quando foi em fevereiro, no meio da pandemia, eu fui pregar no Paraguai, fazer toda aquela ponta de Dourados, Campo Grande, aquela ponta do Mato Grosso do Sul. Quando eu voltei para casa, testei positivo para Covid. Contaminei minha esposa, contaminei minhas filhas. Nós vivemos 14 dias de muito terror. Nesse mesmo período, não foi comigo, porque ela mora lá na fazenda de dependente químico. A minha irmã de sangue, que eu resgatei das falsas doutrinas, de uma vida prostituída, filhos com homem diferente, relacionamento com homens casados. E há 15 anos ela era celibatária da minha comunidade, já testou positivo para Covid, ficou 15 dias entubada e faleceu de Covid. 40 dias depois começou o meu inferno. Eu tive infarto pulmonar, depois eu tive trombose, depois eu tive um problema no estômago, agora estou com a colonoscopia marcada por causa de sangramento retal. Parece que tem uma costela quebrada, eu sinto falta de ar, meu cabelo cai, eu tenho lapsos de memória. Eu acabo uma pregação assim, parece que eu estou estourado, estou tomando 12 remédios por dia. Eu estou um bagaço. Mas a pandemia não me pegou. 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 A tsarate atingiu o meu corpo, mas não tenhais medo daquilo que mata o corpo, só não pode tocar na alma. E eu achei lindo que eu fui pregar um cenáculo em São Paulo, estava o coordenador da renovação do estado de São Paulo, Dunga também estava lá pregando comigo, e na hora da minha pregação, como a menina orou por mim, o coordenador do estado de São Paulo, Marcelo Barangon, orou na minha cabeça, falou, a visão que Deus me dá, que você está numa trincheira, num campo de batalha, sem ninguém perto de você está todo amassado, estourado, rachado, mas Jesus falou que por fora você está um bagaço, mas Satanás não conseguiu tocar no seu coração. Não conseguiu tocar no seu coração. Dá uma cotovelada em quem está do seu lado e fala, nessa noite, Deus quer libertar você. Fala para quem está do outro lado, nesta noite, Deus quer libertar você. Deus quer libertar. Deus quer. É fácil? Não. Até ia trazer para te mostrar, esqueci ali no quarto. Minha farmácia. Estou parecendo um velho de 80 anos. Até toque fizeram em mim sem eu ter idade. Não tem mais moral de nada. Estou um bagaço. Todo mundo põe a mão em mim, passa a mão em mim. Mas Jesus falou para mim, em julho do ano passado, não tenhais medo, se matar o corpo, não se preocupa, porque você não tem problema com a morte, você é maduro. Mas toma cuidado, não deixa chegar na alma, não deixa chegar na alma, não deixa chegar na alma. Gente, nós estamos falando aqui do investimento espiritual. Quantas pregações você ouviu, quantos secos de Jericó, quantas missas de cura, quantos retiros você fez aqui na Teófora? Quantas quaresmas de São Miguel? E aí de repente veio a pandemia, todo mundo, e agora? Quem poderá nos defender? O que vai ser de nós? O que vai ser de nós o quê? O mesmo Deus que cuidou de nós até aqui, no passado, é o mesmo Deus que está cuidando no presente e no futuro. O que acontece é que aconteceu uma amnésia, e eu tenho alguns padres amigos meus que são exorcistas, e eles disseram, Moisés, na pandemia, Satanás está provocando amnésia. O que é amnésia? Você fica com medo do futuro, porque na verdade você não se lembra mais do passado.
E as glórias do passado são muito importantes. Você precisa lembrar que Deus mandou maná, que Deus mandou codorniz, que Deus abriu o mar. Você tem que lembrar que Deus levantou uma haste no deserto para curar o povo da picada da cobra. Você já foi livre de câncer, de separação, de mentira, de inveja. Você já foi livre de acidente, já operou, já foi para o UTI. Que medo é esse? Alguns aqui já passaram pela UTI e superaram e venceram e são vencedores. E por que de repente a gente esqueceu da glória de Deus, da vitória de Deus? Deus nos deu maná, Ele nos deu os livros. Quantos livros você leu? Acampamento na Canção Nova, retiro, quantas coisas. E de repente houve um apagão, uma amnésia. E a gente esqueceu de tudo isso. Alguns caíram na desgraça, outros na prostração, e parece que a gente apagou toda a nossa história com Deus. Hoje você vai retomar isso em nome de Jesus. Pode aplaudir, pode aplaudir. Você vai retomar isso hoje. Eu estou convidando você como profeta do Senhor, diga aleluia. Você vai reagir hoje em nome de Jesus, você vai reagir. Eu não estou falando que você está morto, não. Eu estou falando que Deus quer mais. Eu estou falando que nós temos que sair daqui hoje, como Joel capítulo 4, chamai os valentes, e até o enfermo diga, sou guerreiro também, estou na batalha, nós. É isso. Carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 15, ainda que externamente eu esteja desconjuntado, quebrado, mas o meu interior renova dia a dia Cristo Jesus, razão da minha história. Carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 10, porque eu completo na carne aquilo que faltou na paixão de Cristo, por amor à igreja. Nós vamos levantar um povo, vamos levantar uma geração, nós vamos reconstruir nossas paróquias, nós vamos trazer o povo de volta, nós vamos. Mas nessa noite eu preciso começar por você. Fala para quem está do seu lado, levanta. Eu não estou pregando nada fora do que você já conhece, diga amém. Eu estou falando de valores. É fácil? Não. A minha esposa foi fazer terapia. E o dia que ela chegou em casa com o olho cheio d'água, eu falei, você foi fazer terapia por quê? Eu não estou preparado para ficar viúva. Como é que você acha que eu me senti? Porque uma coisa é o padre falar assim, na peste negra eu fui para a rua e enchi de doente a paróquia. Na peste negra morreram de 75 a 200 milhões de pessoas. Muitos padres morreram, tanto é que 150 anos depois, Martim Lutero veio forte para dividir a igreja. Por quê? Porque os santos morreram tudo na peste negra. Porque não foram covardes. Agora, quando você tem esposa, filho, comunidade, quando você olha para a comunidade e vê que ela não está preparada para a morte do seu fundador ainda, embora eles tenham vontade que o fundador morra. Quando eu vi a minha esposa chorando, eu pensei, e agora? Eu bati no peito e falei, mesmo que eu morra de Covid, mas eu vou levantar um povo. E o que vai ser se eu morrer? Não é fácil. Eu só estou querendo te dizer que o que eu estou pregando aqui, eu não li num livro. Eu peguei Covid, eu estou sofrendo Covid, eu perdi minha irmã de Covid. A minha comunidade entrou em crise financeira na pandemia, porque eu tenho 80 mil de despesa por mês. E 70, 80% dessa grana é a minha agenda. 4 meses sem viajar, começou a faltar 30, 40 mil. Março, abril, maio. Quando a gente chegou em junho, a gente falou, caramba, a gente vai quebrar a comunidade. Nós estamos num déficit de 100 mil. Tivemos que pegar empréstimo bancário. Estou pagando juro de banco. Foi a solução que Deus deu em oração, para poder a gente sair lá fora. Então, você tem problema financeiro? Nós também. Você ficou desempregado? Nós também estamos na luta. As vendas da livraria caíram 1000%. Se vendia 10 mil, agora vende 1.500. Se as ofertas eram R$1.000, agora é 300. Então, eu não estou pregando poesia. Isso aqui não é algo que eu vi na internet. Eu estou te contando 2 anos de pandemia do Moisés Rocha. É lágrima, é dor, humilhação, perseguição, problema financeiro, doença, morte, perda. Não tem sido fácil, mas eu estou cumprindo aquilo que nós estamos falando nessa noite. Não tenhais medo daquilo que mata o corpo, mas vocês não podem deixar esse troço tocar a alma de vocês, porque se tocar no corpo é porque era a hora, ninguém morre antes da hora. Mas se tocar na alma, vai trazer desgraça, vai trazer prostração, e nesses quase 2 anos de pandemia que a gente vai fazer em fevereiro, março do ano que vem, eu temo que se a pandemia acabasse por completa, hoje, a gente demoraria uns 10 anos para reconstruir tudo o que foi em 2 anos de pandemia. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou não está entendendo?
Nem a boca você não abre, eu não sei o que está acontecendo. Abre a boca, pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou você não está entendendo? Não, não tem nada de máscara, não tem nada de máscara. Não. Eu já preguei de máscara, você não pode abrir a boca? Portanto, a ordem de Deus para nós nessa noite é: a gente precisa ficar vivo. Vivo aqui, ó. Aqui, ó. A gente precisa ficar vivo aqui, ó, nas convicções. É chato para dedéu sair de casa e a filha dizer: pai, cuidado, viu, pai? Ela sabe o que a gente passou lá em casa. E eu me sentindo culpado quando eu via ela sem cheiro, sem paladar. Quando a saturação descia, eu falava: meu Deus, essa menina morre, como é que eu vou ficar? Mas você precisa reagir. E precisa reagir, e precisa reagir, e precisa ficar vivo, e precisa de novo reviver a sua fé, e que nessa noite Deus nos dê um espírito novo, que a gente volta ao primeiro amor, que a gente lembra das profecias, das promessas. Se eu morrer amanhã de Covid, não derramem uma lágrima por mim. Eu morri por aquilo que eu acredito. Porque eu não sou covarde. Porque a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, diz que Deus não me deu um espírito de covardia, mas me deu um espírito de temor e de justiça. Mas eu também não vou morrer também não. Me pergunta por quê? Porque outro dia eu estava orando e o Senhor disse que o que está acontecendo na minha vida hoje não é nem 30% do que ainda vai ser. Então segura, negão, segura, segura. Nós vamos quebrar tudo, nós vamos dominar o mundo. Fui pregar no Paraná semana passada, o padre orou na minha cabeça, racha lá, bacana, lá, eu falei: ô glória, ô xerebá. E o padre falou: assim diz o Senhor, eu quero muito mais de você, eu só estou começando. Falei: então me segura, eu vou quebrar tudo agora. Mais uma coisa para contar para terminar. Aí o bonitão aqui ficou todo vaidoso, né? Falei: estou emprestando meu nome para encher as igrejas de gente de novo, eu sou o cara mesmo. Todo mundo vem para a missa porque Moisés está pregando na missa. Nossa, eu estou muito orgulhoso de mim, porque graças ao meu nome, as pessoas voltaram para a missa. Uhul! Olha que lindo! Moisés Rocha! Uhul! Está fazendo o povo comungar de novo. Yes! Aí eu fui pregar outro dia num lugar. Aquela senhora do poder, do fogo, que tem 2000 anos de renovação carismática, quando o Espírito Santo desceu em Pentecoste, ela estava lá. Ela é coordenadora, Rosa, do Ministério de Cura e Libertação. Ela falou assim: Jesus está mandando eu orar por você. Eu falei: eu recebo, mete a mão, vamos lá. Ela me levou na capelinha, xaralabalá. De repente já começou a chorar. Eu falei: mas não era eu que tinha que chorar, é você que está chorando. Ela falou assim: Jesus mandou te dizer que você está dizendo por aí que está emprestando o seu nome para o povo voltar para a missa. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de pôr a mão na sua cabeça, porque Jesus me disse que Ele está usando o seu nome, porque até o seu nome é dele. Então Moisés Rocha não é uma marca, nem mídia. É um chamado profético. E eu quero que você levante aqui hoje, nós vamos quebrar tudo. Essa Araguaína tem que ouvir falar de nós. O Tocantins tem que ouvir onde é que tiver uma onça, um índio, um jacaré, uma jaguatirica. Tem que ouvir falar de nós. Nós não temos medo de nada. É esse sentimento que eu quero de você hoje. Você vai continuar fazendo tudo certo como tem que fazer. Só com um ímpeto profético de reação, diga aleluia. Um ímpeto profético de reação, diga aleluia. Uma unção sobrenatural de ousadia, de parresia, de intrepidez, de avivamento, diga aleluia. Nós temos muito trabalho, nós temos que reconstruir, nós somos poucos, nós perdemos muitos soldados, mas a vitória não depende do tamanho do exército, mas da força que vem de Deus. Deus vai nos dar essa vitória. E que bonito quando o céu se abrir, a trombeta tocar e o Filho do Homem descer nas nuvens com poder e glória, nós estaremos de pé como uma coluna de fogo na igreja do nosso Deus, e nós vamos subir com Ele, e nós vamos subir com Ele. E São João vai perguntar: quem são aqueles de vestes brancas?
Assim diz o Senhor, são aqueles de Tocantins que passaram pela grande tribulação, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, por isso estão de pé, vestidos de branco, com palma na mão, porque são dignos de adorar o Cordeiro até onde ele for. Fica de pé, pode aplaudir, viva Jesus Cristo! Nós vamos fazer assim, nós vamos orar só um pouquinho, e nós vamos fazer um pequeno intervalo, e a gente volta para um momentão de oração, pode ser assim? Para não ficar cansativo para todos nós. Vai comigo aí, nós vamos aonde? Vamos orar só um pouquinho, 5 minutinhos, e a gente volta depois para um momentão forte de oração. Levante os seus braços comigo. Diga comigo, Senhor Jesus, eu entendi o recado. A pandemia desses tempos é idêntica à pandemia de Levíticos 13. O que acontece nesses tempos é a mesma coisa que aconteceu naquele tempo. Mas assim como o Senhor esteve com o povo, o Senhor está comigo também. Eu me levanto vencedor nesta noite. Talvez eu tive Covid, perdi alguém de Covid, estou sofrendo as consequências da pandemia, vivi dias de guerra e de terror, mas nessa noite eu estou sendo arrebatado no teu espírito. A tua unção está sobre mim, o teu poder está sobre mim, a tua palavra está me libertando, o medo está saindo de mim, o espírito de covardia está se prostrando, e o Espírito Santo está me levantando, em nome de Jesus. Vai orando no Espírito enquanto o irmão vai ministrando a canção sobre nós. Yalabaria, alabaria, alabaria, alabaria. Candaria, alabassore, candaria, alabassore, candaria, alabassore, candaria, alabaia, alabaia, alabaia. Se você ora em línguas, aumenta o volume da sua voz. Candaria, alabassore, candaria, alabassore, candaria, alabaia, alabaia, alabaia. Relebassore, elebassore, candaria, feche os seus olhos, levante os seus braços. Você conhece a música, canta também, vai. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Pode ser melhor, eu te levantarei. Eu te levantarei. Te levantarei. Eu te levantarei, filho amado. Filho amado, filho amado. Filho querido. Restituirei, restituirei. Restituirei tuas forças. Tuas forças. Te atrairei a mim. Te atrairei a mim e te darei novas vestes. Novas vestes. É Ele que te diz. Filho amado. Restituirei. Receba Ele falando isso com você. Restituirei. Restituirei tuas forças. Tuas forças. Te atrairei a mim. Te atrairei a mim. Te darei. E te darei novas vestes, filho amado. Levante seus braços. Eu te levantarei. Canta, eu quero ouvir você. Força nessa voz, vai. Eu te levantarei. Filho amado, filho amado, filho amado, filho querido. Mais uma vez, só as mulheres, solta a sua voz, mulheres, vai. Alabassore. Filho querido, só os homens, força homens, eu te levantarei, força homens, vai.
Oh, filho querido, juntos, para terminar, homens e mulheres, eu te levantarei. Levante seus braços, feche os seus olhos, grita, vai, eu te levantarei. E a bandeira, filho amado, oh, Filho querido, restituirei as suas forças. restituirei tuas forças. Te atrairei a mim. Te atrairei a Eu te darei novas vestes. e te darei novas vestes. Filho, amado, para terminar, restituirei suas forças. Profetiza. restituirei, Oh, te atrairei a te mim. atrairei a mim e te darei novas vestes. Filho Ora no Espírito, levante seus braços. E alabari, alabari, alabai. Ora no Espírito. Candari, alabassore, candari, alabari, alabari, alabai. Aumente o volume da sua voz. Ora no Espírito. São Paulo escreve aos Romanos dizendo que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito ora em nós com gemidos. E alabari, alabai. Desça sobre nós nessa noite uma unção de erguimento, uma unção de restauração. Desça sobre nós uma unção de verdade, porque a verdade liberta. Nessa noite cai todas as escamas dos nossos olhos, e os nossos olhos começam a sair fogo, porque o Espírito de Deus penetra agora os nossos olhos como uma brasa que sai do altar. Fogo vem, batiza no Senhor, regue no Senhor, no meio da Tsarate nos regue, Senhor. Derrama sobre nós nessa noite alegria, derrama sobre nós nessa noite espírito de alegria, espírito de alegria, brilho no olhar, Senhor. Relabaçou e alabai, alabaçou. Levante seus braços, diga comigo, Senhor Jesus, eu me levanto nesta noite. Eu me levanto vencedor. Eu abandono a prostração agora. Em nome de Jesus. Ainda que seja inconsciente, eu me prostrei. Eu desci um degrau. Eu caí de nível durante a pandemia. Mas eu estou me levantando fervorosamente. Em nome de Jesus. A minha alma vai queimar. O meu peito vai disparar. O Senhor vai me acordar durante a noite. Eu vou te ouvir de novo. Eu já posso sentir a sua glória. Eu já posso sentir o seu poder. Eu já sinto a sua majestade no meio de nós. Labassore candele basore lebai relebasuri kirili bansiri baie relebasore lebaso relebasore le candele labassoi relebasore candele labaie relebasoi candele oye oh. Aleluia. Diga comigo, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, Jesus.